E hoje teve sessão plenária no TSE. O repórter Henrique Amaral acompanhou e tem as informações para a gente. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral julgou extintos processos que que acusavam o PSOL de não destinar na propaganda partidária o tempo determinado por lei para a promoção da participação feminina na política. Que a punição para essa infração era a suspensão de tempo na propaganda partidária no semestre seguinte ao do julgamento. Mas a lei que criou o Fundo Especial de Financiamento de Campanha acabou com a propaganda partidária. Por isso, o TSE julgou extintos os processos, mas sem o prejuízo de que as partes interessadas tentem a punição da legenda em outras esferas judiciais. Hoje de manhã, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral também determinou que candidatos transgêneros devem preencher a cota de representação de acordo com o gênero com o qual se identificam. O plenário do TSE analisou o caso ao responder consulta da senadora Maria de Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte. A senadora fez 2 perguntas ao Tribunal Superior Eleitoral. Primeiro, ela queria saber como seria a contagem de transgêneros para preencher a cota de representação de gêneros de candidatos em uma eleição. Depois, a senadora perguntou se o nome social, forma pela qual pessoas que se identificam com outro sexo querem ser chamadas, poderia ser utilizado em candidaturas majoritárias e proporcionais. Ao responder à consulta, o relator do processo, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, afirmou que os candidatos devem preencher a cota de gênero de acordo com o sexo com o qual se identificam. A identidade de gênero de quem for se candidatar a um cargo eletivo deve ser informada no cartório eleitoral. A autodeclaração de gênero deve ser manifestada por ocasião do alistamento eleitoral. São 151 dias antes das eleições, eminente presidente, para evitar justamente ou para diminuir a possibilidade de fraude. O ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto também respondeu positivamente à segunda indagação da consulta. Assim, candidatos transgêneros podem usar o nome social tanto em disputas majoritárias quanto em eleições proporcionais. É possível o uso exclusivo do nome social nas urnas eletrônicas, observados os parâmetros do artigo 12 da Lei das Eleições, que permite o registro do, aspas, prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente. O plenário seguiu o relator por unanimidade. Ainda hoje de manhã, os ministros aprovaram a resolução que trata sobre o voto impresso. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral tem até o dia 13 de abril para determinar a quantidade de sessões eleitorais com voto impresso nas eleições de outubro. De acordo com a resolução, o registro impresso do voto não terá nenhuma identificação do eleitor. O Tribunal Superior Eleitoral vai determinar, até 13 de abril de 2018, a quantidade mínima de sessões com voto impresso em cada unidade da federação. E caberá aos tribunais regionais eleitorais determinar quais municípios, zonas e seções terão o voto impresso implementado. A resolução foi aprovada pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral na sessão plenária desta quinta-feira. Nós aprovamos a minuta de resolução que dispõe sobre o procedimento a serem adotadas as sessões eleitorais que utilizarão o módulo impressor nas eleições. No voto que foi distribuído aos ministros, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, destacou que a urna eletrônica e a biometria foram implementadas de forma gradual e que é necessário que com o voto impresso seja da mesma maneira. O voto impresso foi uma determinação do Congresso Nacional. A exigência está na reforma eleitoral de 2015. O Tribunal Superior Eleitoral realizou no início da semana audiência pública sobre o assunto, para que a população pudesse contribuir com sugestões antes que a resolução fosse votada.